Você já se perguntou qual é o significado dos seus sonhos e qual a importância deles na sua vida? Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os sonhos a partir da perspectiva fenomenológica existencial. Se você é novo por aqui, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal para ser lembrado semanalmente de vídeos novos que eu coloco aqui sobre filmes, séries, afetos humanos, livros, psicologia e muito mais. Existem milhares de teorias e estudos que tentam explicar o que são os sonhos, como eles funcionam, qual é o sentido deles, e parece que mesmo assim eles continuam sendo um mistério para nós. Até porque, apesar de todo mundo sonhar, o sonho continua sendo muito único e particular para cada pessoa. Para a conversa de hoje, eu me baseei num artigo chamado Realizando o Imaginário, da concepção sartriana sobre os sonhos a uma clínica existencial do sonhar, que foi escrito por Gustavo Alvarenga Oliveira Santos, e também me utilizei do livro Trilogia da Existência, da Teresa Ertal. Antes de tudo, é importante frisar aqui que existem várias teorias, várias percepções dos sonhos na área da psicologia clínica. Por exemplo, a gente vai ter a psicanálise, a gente vai ter a TCC, que vão ter diferentes formas de visualizar os sonhos. E hoje eu quero trazer a perspectiva da fenomenologia existencial, como eu disse inicialmente, que é a perspectiva que eu me inspiro para realizar os meus atendimentos clínicos. E para te explicar como funciona a visão da clínica existencial sobre os sonhos, eu primeiro preciso te dar um respaldo básico sobre alguns conceitos que é utilizado na fenomenologia existencial. Para quem nunca se deparou com esses conceitos, pode parecer um pouco complexo, mas eu prometo que eu vou ser o mais clara e breve possível. A fenomenologia ganha forças mais ou menos em 1901, com o filósofo Edmund Husserl, e eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu falo já sobre a origem da fenomenologia existencial, que explica um pouco melhor para não me perder na temática, mas a fenomenologia trabalha justamente com a tentativa de deixar de lado nossos valores, crenças, se despir ao máximo disso para que a gente possa olhar para o fenômeno em si, para aquilo que surge, sem necessariamente a gente estar encaixando aquilo numa preconcepção que a gente já tem de teoria, de crenças, de valores. E o nome fenomenologia significa o estudo daquilo que aparece tal como aparece. Então é mais ou menos nesse caminho, de uma forma muito resumida. E Husserl traz também que a nossa consciência é sempre consciência de algo. A gente sempre está em relação com algum objeto, com alguma situação, com alguma pessoa. Então não existe a gente ter consciência do nada. A gente está sempre tendo consciência de alguma coisa. Para ficar mais claro, por exemplo, quando a gente sonha com algo, com alguém, com alguma situação. Então sempre existe um objeto ali. Quando a gente pensa em alguém, a gente pensa em alguém. Quando a gente se depara com um computador na nossa frente, nossa consciência está se relacionando com o computador. Então, sempre existe algo na nossa consciência. A gente sempre está se relacionando com alguma situação, objeto, pessoa, experiência. É justamente aí que existe o conceito da intencionalidade. A nossa consciência intenciona a algo, algum objeto, alguma situação, está sempre voltada para algo. E intencionalidade quer dizer justamente relação. E aí chega o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que eu já falei várias vezes aqui no canal sobre ele, e ele se utiliza desse conceito de consciência de Husserl para basear também a diferença entre consciência refletida e consciência irrefletida. Qual a diferença entre essas duas? Ele diz que tem momentos em que a gente não está pensando em nada, assim, na verdade a gente está fazendo alguma coisa, a gente está tendo uma experiência, mas a gente não está necessariamente refletindo sobre aquilo. Provavelmente vocês lembram de situações em que você estava ali simplesmente olhando para uma poltrona, mas você não estava refletindo sobre a poltrona, você estava simplesmente olhando para a poltrona. Então era uma experiência em que você não estava se questionando, pensando se a poltrona é bonita ou não, você estava simplesmente olhando para aquilo. E tem situações em que a gente vai se questionar se a poltrona é bonita, a gente vai ter um posicionamento, a gente vai ter um valor sobre aquilo, então a gente está justamente pensando sobre aquele objeto. Um outro exemplo para clarificar é quando a gente gosta muito de alguém, a gente se identifica, mas a gente nunca parou para pensar por que a gente gosta de alguém. A gente simplesmente sente que tem uma identificação
identificação que essa pessoa é legal. Então, a consciência irrefletida é quando a gente capta a qualidade do objeto sem necessariamente se posicionar ou ter um valor sobre aquele objeto. E aí, outro exemplo também é quando a gente chega num ambiente e a gente sente um clima pesado, mas a gente também não sabe explicar, nem se questionou sobre isso, mas alguma coisa sobre a expressão das pessoas, a forma de falar, o tom da voz, nos transmite uma captação ali que traz esse clima mais pesado. E se a gente para questionar, poxa, por que eu me senti tão pesado naquele ambiente? Por que eu sinto que eu gosto tanto de fulano? Aí a gente começa a entrar em contato com a consciência refletida, que é quando a consciência irrefletida se torna justamente o objeto de reflexão da consciência refletida. Pode parecer confuso, mas eu espero que vocês entendam pelo exemplo. E lembrando, consciência irrefletida e consciência refletida não são dois compartimentos ali estruturados. É uma postura da consciência diante do mundo. É a forma como a consciência se relaciona com os objetos, com as pessoas, com as situações. E aí, pensando nessa consciência, Sartre diz que a consciência pode lidar com o mundo, com os objetos do mundo, de duas formas: a partir da consciência perceptual e a consciência imaginativa. Qual a diferença entre essas duas? E aí a gente vai chegar no ponto principal do vídeo, que são os sonhos. Eu não esqueci dele. No perceptual, a gente se relaciona com os objetos do mundo real. Então é quando eu tô aqui no mundo real, eu vejo um computador, eu vejo uma webcam, eu vejo um relógio. E aí eu olho para esse relógio e esse relógio está localizado num tempo e num espaço, né? Eu tô aqui no dia 22 de agosto de 2023, eu tô vendo esse relógio aqui na minha mão a partir de a relação com outros objetos. Então, é por isso que eu nunca posso ter uma percepção total desse objeto. É como se eu estivesse vendo só uma faceta, porque sempre vai depender desses dois fatores: o tempo que o objeto tá e o espaço que ele está ocupando. Já o imaginante é quando, por exemplo, a gente imagina um copo d'água. Quando eu imagino um copo d'água, não é um objeto real, eu estou imaginando. E por isso, esse objeto que eu imagino, ele vai aparecer justamente da forma que eu imaginar. E ele já vai ter todas as facetas possíveis, porque esse objeto que eu imaginei não vai depender do tempo que eu tô, não vai depender do espaço. Ele vai estar ali. Então, por exemplo, se vocês imaginam um cavalo, provavelmente vocês só vão imaginar um modelo de um cavalo específico. Ele não vai depender se é da região do sul, se é da região do Canadá, sei lá, de qualquer outro país. Ele não vai depender se é um clima frio, se é um clima quente, não vai depender se é em 1900 ou se é em 2023. Mas na imaginação não depende disso. A gente simplesmente imagina um cavalo ali numa concepção que é generalizada, entende? Então essa é a diferença entre a questão do perceptual e do imaginativo. O imaginativo faz com que a gente possa transcender tudo que é real pra gente no mundo, nos objetos, e a gente possa imaginar coisas que não existem. E aí, justamente que a gente chega na parte dos sonhos, né, finalmente. Mas os sonhos chegam como um produto dessa consciência imaginante. Então, como produto dessa consciência imaginante, ela cria objetos, personagens, situações, só que o sonho, ele também tem um tempo e um espaço. A diferença é que não são os mesmos do mundo real. Eles são semelhantes, mas não são os mesmos. Então a consciência imaginante está ali criando um outro mundo. E aí vocês lembram que eu falei da consciência irrefletida, que é justamente aquela consciência que não se questiona, que não tem posicionamento, ela está apenas ali, né, tendo como objeto de consciência o próprio objeto, só pensando naquilo que realmente está pensando sem se questionar. Em relação aos sonhos, essa consciência irrefletida, ela consegue acreditar no sonho, porque justamente ela não se questiona. E se ela não se questiona, ela não duvida que o sonho é real, porque se ela duvidasse, ela colocaria em xeque aquele sonho e o sonho nem existiria. Já a consciência refletida, ela também está ali,
só que ela tá como se tivesse hipnotizada, maravilhada por aquele sonho, quase como se a analogia que Sartre faz é a seguinte: é como se fosse um leitor de um romance que está ali maravilhado, encantado por aquele romance, e ele se entrega àquilo sem se questionar, sem ficar refletindo sobre. Ele está apenas ali, hipnotizado e mergulhado naquele enredo. Sendo assim, quando a gente se identifica com algum personagem do sonho que não é o nosso eu reflexivo, porque se o eu reflexivo refletisse e tomasse conta do sonho de forma reflexiva, o sonho já não existiria mais. Mas quando a gente se identifica com algum personagem do sonho, é a forma que a gente tem de introjetar, de entrar naquele sonho através de um objeto que já tem um lugar definido naquele sonho. É quase como se também a gente se identificasse com algum personagem de um romance que a gente gosta muito, e a gente não é o personagem, mas a gente se identifica, e é uma forma também da gente mergulhar naquele enredo. Apesar dos sonhos serem um resultado, um produto da consciência imaginante, em alguns momentos a consciência reflexiva pode ser chamada, convocada a assumir o seu papel. Por exemplo, quando você está num pesadelo e sente um medo tão intenso que você acorda. Quando você não está conseguindo lidar com as emoções do sonho, o sonho convoca a consciência reflexiva, e nesse caso é quando você acorda, é quando você não está mais aguentando a intensidade daquelas emoções que estão no sonho, como por exemplo o medo. Outro exemplo é quando existe um barulho externo, no caso, vamos supor, um ruído de uma TV, e a consciência imaginante não consegue entender muito bem o que são aqueles ruídos, e ela cria um objeto análogo ao ruído, àquilo que representa o ruído no mundo real. Então ela transforma aquilo num objeto dentro do sonho. Ou outro caso é quando toca um despertador, uma porta se abre, você desperta. É quando a consciência reflexiva também é chamada para assumir o posto. E também quando ocorre um enredo dentro do sonho e a consciência imaginante não consegue concluir, não consegue ter um desfecho ali, e ela termina entregando esse desfecho e as possibilidades para a consciência reflexiva. Então, por exemplo, você pode estar voando no sonho e de repente você cai e acorda. É porque a consciência imaginante não pôde dar um desfecho para esse enredo, e ela entrega para a consciência reflexiva conseguir destrinchar as possibilidades que poderiam ter ocorrido ali. No existencialismo, a gente não busca desvendar os sonhos como se fizessem parte de um inconsciente inatingível, obscuro, misterioso, mas a gente tenta integrar as partes do sonho que funcionam mais como partes da nossa personalidade, partes do modo como a gente se expressa no mundo real, que são importantes também para a gente entender como a gente lida com as situações do dia a dia, quais são as emoções que estão ali norteando o nosso viver, a nossa forma de se expressar, o que aquilo do sonho pode significar para a gente no nosso dia a dia. O sonho é uma extensão do mundo de cada pessoa. É um modo de existir particular e onde a gente cria uma nova realidade. Na clínica existencial, a gente procura conservar os sonhos exatamente como o paciente traz, e a gente busca intermediar esse contato do sonhador com os significados e sentidos que existem ali. Qual é a relação desse sonho com suas emoções, com o modo como ele lida com o seu dia a dia, com as pessoas, seus relacionamentos. Qual significado pode existir ali que pode ser importante para ele? É sempre importante a gente lembrar que na clínica existencial a gente acredita na capacidade que o paciente tem de desvelar os próprios sentidos, e a gente vai estar ali junto apoiando esse processo. E aí, fez sentido para você? Se você tem algum comentário, pensamento que queira compartilhar ou alguma dúvida, é só você colocar nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser lembrado semanalmente dos vídeos novos que eu coloco aqui. Até a próxima!